Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da lição deste trimestre e chegamos já na lição de número 13, última lição então desse trimestre, que tem como título O Tabernáculo. Então, nessa semana nós estamos encerrando o livro de Êxodo e a partir da semana que vem nós iniciaremos uma nova temática, né? A temática aí do último trimestre de 2025, que será lições de fé no livro de Josué. Então, vamos terminar agora o livro de Êxodo e a partir da semana que vem nós iniciamos então o livro de Josué e eu convido você desde já a participar aqui conosco a partir de semana que vem então no estudo dessa nova temática. Para você que ainda não adquiriu esse material, o guia de estudos do último trimestre de 2025, a partir de sábado estará gratuitamente lá no aplicativo 7Me. Né? Então sábado agora vai trocar o material, né? Vai trocar de Êxodo para o livro de Josué, para o novo guia de estudos, e eu convido você então, que não adquiriu esse material, acesse o aplicativo 7Me, você terá então gratuitamente ali a nossa lição, o nosso guia de estudos, além de outros diversos materiais que são importantes e edificantes para a vida de cada um de nós, tá bom? Então, faça planos para estudar a lição também no próximo trimestre. E aqui eu sempre reforço, né? Não troque o seu estudo diário pelos resumos aqui que nós fazemos ou por qualquer outro resumo. Né? Estude a lição diariamente. A lição ela vem com esse objetivo de nos ajudar a estudar de forma sistemática a palavra de Deus. Então não troque o seu estudo diário pelo resumo. Utilize o resumo para acrescentar conteúdo, para ajudar na compreensão, mas estude diariamente a palavra de Deus. Bem, já feito então essas informações, né, vamos então para a nossa última lição desse trimestre, o tabernáculo. Na lição da semana anterior, nós estudamos o livro 33 e 34 de Êxodo, onde nós vimos ali basicamente como que nós podemos aprender com Moisés nessa caminhada com Deus, nesse aprendizado de Deus, né? Nesse conhecimento que nós podemos ter de Deus, tendo a compreensão de quanto mais nós conhecemos Deus, né, mais nós percebemos que menos conhecemos, né, e mais precisamos conhecer. Né, é um estudo, é um conhecimento diário. Né, teve até analogia de como num estudo mesmo, né, de ensino fundamental, ensino médio, faculdade, né, tudo é um estudo gradual, é um conhecimento que vai acrescentando, um conhecimento que vai agregando, que vai se aprofundando no decorrer dos anos, e é assim também no nosso conhecimento de Deus. Né? Mas para isso nós precisamos nos relacionar com Deus. Só vamos conhecê-lo mais nos relacionando com ele intimamente. E foi justamente o que Moisés fez, né? E por isso nós podemos aprender com Moisés, porque ele se relacionava intimamente com Deus. E quanto mais ele conhecia de Deus, a gente percebe que mais ele percebia que precisava conhecer ainda mais, porque pouco conhecia. Né? E justamente é isso, porque jamais vamos conhecer completamente a Deus. Né? Nós vamos estar sempre buscando conhecê-lo mais. Só que nós só podemos conhecê-lo a partir de um relacionamento com ele e um relacionamento íntimo. E é isso que nós precisamos. Eu só estou olhando de vez em quando para baixo, rapidinho, só abrindo parênteses, porque eu estou monitorando aqui a minha bebê, aqui só para você ver, estou monitorando aqui a bebezinha, ela está dormindo no quarto dela, como minha esposa está trabalhando hoje, né? Ela trabalha noite sim, noite não, e essa noite então ela está trabalhando, né? Hoje já é meia-noite e 47, então eu estou aqui monitorando e a luz acaba acendendo aqui, o monitor acaba acendendo, qualquer barulhinho que acontece lá no quarto, o monitor acende, eu dou uma olhadinha se ela está bem, se ela acordou, enfim, só para ver esse parênteses aqui, né? E de vez em quando também, só para completar esse parênteses, né? De vez em quando você escutar uma respiração um pouco mais ofegante, enfim, algum som aí, é o meu cachorro que está dormindo aqui do meu lado, então estamos aqui controlando aqui a casa, né? Enfim, só para abrir esse parênteses aí. Mas vamos dar sequência aqui no estudo, né? Vamos ao que importa de fato. Bem, tendo então essa compreensão daquilo que nós estudamos na semana passada, é importante porque quando a gente fala da questão do relacionamento de Deus, esse relacionamento que devemos ter com Deus, isso é fundamental para compreendermos a ideia do santuário, do tabernáculo. Por quê? Justamente o tabernáculo demonstrava ali a presença de Deus no meio do povo. Né? O tabernáculo ele seria construído naquele momento, justamente mostraria ali a presença de Deus no meio do povo. Presença de Deus para quê? Para o povo se relacionar com Deus. Né? Então a gente está falando de relacionamento com Deus já há umas 2, 3 lições que tocam nesse assunto. Né? E no final, a ideia do tabernáculo no meio da congregação é justamente para que o povo se relacione com Deus. Lembre que o objetivo desse povo, o objetivo principal,
é que eles mostrassem para as nações vizinhas que valia a pena estar sob o governo de Deus, né? Mostrar para as nações vizinhas quem é esse Deus, refletir Deus. Para eles refletirem Deus para as outras nações, eles precisavam se relacionar com Deus. Lembra Moisés, na semana passada nós vimos isso, no capítulo 35, quando ele desce do monte, no momento ali onde ele pega as segundas tábuas, né? Da segunda vez ele pega as tábuas dos 10 mandamentos, e ele desce ali com o rosto refletindo a glória de Deus, né? Literalmente naquele momento, né? Tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele, já que cobriu o rosto dele para olhar para Moisés. Então, o relacionamento íntimo de Moisés com Deus, né, fez Moisés descer do monte refletindo a glória de Deus, né, ali de uma forma até literal, ali onde estava difícil até as pessoas olharem para ele. Mas a ideia é essa, né? Nós vamos até Deus, buscamos a Deus, buscamos intimidade com Deus, buscamos conhecê-lo melhor. Para quê? Para refletir Deus para as outras pessoas. Esse é o objetivo. Porque, da mesma forma que Deus se fez conhecer para nós, nós devemos ajudar com que outras pessoas também conheçam a Deus. E naquele momento, aquele povo, o povo hebreu, ele tinha justamente esse objetivo. É o mesmo objetivo nosso hoje, né? Eles, então, precisariam ter um contato com Deus, uma intimidade com Deus, para justamente mostrar Deus para as nações vizinhas. Esse é o objetivo, né? O objetivo final é esse, Deus se revelando para a humanidade, né? Então Deus se revela para mim e eu ajudo outra pessoa a conhecer Deus, Deus se revela para aquela outra pessoa e essa outra pessoa vai buscar também conhecer Deus ainda mais para poder revelar para outra pessoa, e assim vai, porque o objetivo é esse, Deus restaurar justamente esse contato com a humanidade que foi quebrado com a entrada do pecado no mundo. Quando o pecado entra no mundo, lá no Éden, o que é quebrado? É essa relação com Deus, né? Então a gente precisa justamente permitir que Deus, né, restaure esse relacionamento. E o objetivo de Deus é esse, restaurar esse relacionamento, restaurar esse canal com os seres humanos para que ele possa se revelar para nós, né? Esse é o objetivo. E justamente como nós falamos, o santuário então ele vinha com esse objetivo, né, para que eles pudessem se relacionar com Deus, né, entrar no santuário, reconhecer esse Deus de amor, de perdão, de salvação, né, um Deus doador, né, que justamente doou o seu único filho para poder morrer pela humanidade. Ali eles aprenderiam isso de forma didática. Então veja como é importante essa ideia do relacionamento. No final, o objetivo era qual? Mostrar Deus para as outras nações, né? Esse é o objetivo. E aqui é interessante que quando Moisés ele vai introduzir essa temática para o povo do santuário, lá no capítulo 35, né, nós estudamos, na verdade, na semana passada 33 e 34, acho que eu comentei que não foi no 35 que a gente viu Moisés descendo do monte, na verdade foi na semana passada lá no capítulo 34, mas enfim, no capítulo 35, então, quando ele vai introduzir essa ideia para o povo do santuário, né, onde ele vai ali solicitar, a gente vai falar isso mais para frente, onde ele vai solicitar que o povo doe, né, enfim, joias, que doe ouro, para poder justamente na construção ali do santuário, né, poder doar o que pudessem doar ali, fazer ofertas ao Senhor, para que o santuário pudesse ser construído e todos os seus utensílios. Mas quando ele vai introduzir essa ideia, olha o que ele fala logo no início. Lá no capítulo 35, no verso 1, diz assim: Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes: São estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Então ele reúne o povo justamente para falar do santuário, dos utensílios, para explicar para o povo todo o conceito ali do santuário. E na sua fala introdutória, ele lembra da santidade do sábado. Por que será? Né? O sábado tem alguma relação com o santuário? E a lição ela traz isso de forma muito interessante quando diz assim, né? O sábado e o santuário apontam na mesma direção, a presença de Deus em nossa vida. O sábado, né, ali, um sinal da aliança de Deus com o povo, veja que é um momento específico onde justamente aponta para a presença de Deus em nossa vida. Tanto que a gente trata o sábado
é justamente como um santuário no templo, né? Assim como o povo entrava no santuário para ali uma relação mais íntima com Deus, um reconhecimento de Deus, um lembrete de Deus, do Criador, né? O sábado é isso. O sábado ele nos remete ao Criador, remete à criação, nos lembra de um Deus Salvador. É um momento onde nós entramos especificamente, não que nós adoremos a Deus apenas no sábado, até porque a adoração é algo constante na nossa vida. E aquele povo também adorava de forma constante a Deus, mas tinha um lugar específico, onde ali eles tinham uma comunhão especial, um relacionamento especial, e um lugar onde justamente mostrava de forma especial Deus para eles. E o sábado ele tem essa prerrogativa, apontar para o Criador, apontar para o Deus Salvador, e fazer com que nós não esqueçamos disso, não esqueçamos de Deus e de tudo aquilo que ele fez e faz por nós. Então, Moisés, ao introduzir o assunto do tabernáculo, depois que ele voltou do monte, a primeira coisa que ele fala quando convoca o povo é justamente lembrar do sábado, que é um mandamento que justamente remete ao Deus Criador, como fala, né? 6 dias trabalhareis, mas o 7º será santo, o sábado de repouso solene ao Senhor, justamente remetendo à criação em 6 dias e ao 7º dia o nosso Deus descansando. E aí nós vamos então, aqui para a lição de segunda-feira, que aborda justamente a sequência do texto, que vai trazer as ofertas e o Espírito. No verso 4, logo na sequência dos versos que nós lemos, no verso 4 em diante, diz assim: Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto voluntariamente a trará por oferta ao Senhor. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então, todos os elementos ali necessários para a construção do tabernáculo e os seus utensílios, inclusive a vestimenta também dos sacerdotes. Então, Moisés ele faz esse apelo, um apelo ali para que o povo ofertasse, doasse para a construção do tabernáculo. E a resposta foi tão positiva que lá no capítulo 36, no verso 4 ao verso 7, dando uma avançada aqui, depois a gente vai voltar para o 35 de novo, 36, 4 ao 7 diz assim: Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Ou seja, Moisés faz um apelo para que o povo ofertasse, e a resposta foi tão positiva que os sábios que estavam ali, construindo todos os utensílios do tabernáculo, eles foram até Moisés e falaram: Moisés, fala para o povo parar de doar, porque já tem muito. Moisés, então, ele proíbe que o povo dê mais, porque o que tinha já era suficiente para construir tudo e ainda sobrava. E aqui fica uma lição muito óbvia e muito importante para nós. Doar para Deus, ofertar para o Senhor, é reconhecer que Ele é soberano na nossa vida. Esse é o ponto. E aqui o povo reconheceu isso. O povo reconheceu a soberania de Deus na sua vida. Porque o ato de ofertar é reconhecer que Deus é o dono de tudo, que Deus é que nos proporciona tudo. Então, o ato de ofertar voluntariamente a Deus é justamente isso, é reconhecer a sua soberania, é reconhecer que sem Ele nós não somos nada, é reconhecer que tudo que nós temos não foi por nossos esforços que conquistamos, mas foi por méritos do Senhor, foi por méritos de Deus, é Ele que nos concede tudo. Mas são os meus esforços que eu alcanço isso e aquilo. Não, porque é Deus que nos dá força para isso. Então, no final, tudo pertence a Ele. Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador, Ele é soberano. E o reconhecimento dessa soberania
justamente nós ofertamos voluntariamente. Né? Esse é o ponto. Mas às vezes a gente tem dificuldade em entender isso, né? E a gente não oferta, não reconhece que Deus é soberano, a gente não reconhece que dependemos dele, né? Reconhecimento também da dependência que temos dele, isso também é muito importante. E quando a gente reconhece isso, a gente oferta voluntariamente. O povo aqui ele ofertou tanto que sobrou, né? E isso fica uma lição muito importante para nós hoje, porque como a gente vê, às vezes, a dificuldade de executar algumas atividades missionárias, executar algumas atividades importantes dentro da missão da pregação do Evangelho por falta de recursos, né? E a gente vê aqui que o povo ele simplesmente doou tanto que estava sobrando, não é nem para doar mais, se doasse mais, não precisava, não teria que fazer se doasse mais de tanto que eles doaram, né? Ao reconhecer então, quando Moisés ele faz esse apelo, né? Reconhecer que Deus é soberano, e esse é um ponto importante. E na sequência do texto aqui do capítulo 35, tem outro ponto importante aqui no verso 30 ao verso 35, que vai dizer assim: Disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira e para toda sorte de lavouras. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa e a do bordador em estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e do tecelão, sim, toda a sorte de obra e a elaborar desenhos. Então aqui, veja, né? Deus chama a Bezalel e a Oliabe, né? Para então ali executarem essa obra, né? Da construção do tabernáculo, da construção dos utensílios, né? Trabalhar ali no ouro para os utensílios ali do tabernáculo. Então perceba que ele enche, né? Está escrito aqui, né? O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência. Então eles são cheios ali dos dons do Espírito Santo para poder executar a obra então naquele momento. E aqui é muito importante isso. Por quê? Deus ele chama o indivíduo para a obra e capacita esse indivíduo, preenchendo esse indivíduo com o dom do Espírito Santo. E é muito importante nós entendermos essa questão dos dons do Espírito Santo, porque justamente o que faz a obra avançar, o que faz a obra, né, aqui no caso a obra da construção do tabernáculo, aqui eu estou dizendo nos nossos dias agora, o que faz a obra da pregação do Evangelho avançar, justamente são os dons do Espírito Santo. Lembre que a finalidade desses dons no final é mostrar Cristo para as outras pessoas, né? Fazer com que a mensagem do Evangelho avance. Naquele momento também não era diferente, porque quando você estavam sendo usados ali para a construção do tabernáculo, né? E quando a gente entende o que a gente discutiu aqui no início, que o tabernáculo no meio do povo era a presença divina para que o povo se relacionasse com Deus com a finalidade de refletir Deus para as outras nações, então no final a ideia é a mesma. Todos esses dons eles foram usados, né, com o objetivo final de outras pessoas, outras nações conhecerem a Deus. E esse é o ponto. E é muito importante a gente diferenciar, aqui abrindo parênteses dentro do contexto onde nós estamos aqui estudando, é muito importante nós diferenciarmos dons do Espírito e frutos do Espírito. Se eu perguntar para você, você sabe diferenciar? Qual é a diferença de dons e fruto do Espírito Santo? Para facilitar esse entendimento, eu vou fazer uma outra pergunta. Os frutos do Espírito Santo, eles continuarão existindo após o retorno de Jesus? Sim ou não? Aí você vai responder aí. Sim. Beleza, correto. Os dons do Espírito Santo, eles continuarão existindo depois do retorno de Jesus? Não, não continuarão. Por quê? Se os dons do Espírito eles têm esse objetivo de propagar o Evangelho, de fazer outras pessoas conhecerem a Deus, quando Jesus voltar, isso não será mais necessário, porque não será necessário pregação do Evangelho para mais ninguém. Vamos aqui na Bíblia entender de forma um pouco melhor essa diferença. Quando a gente vai lá para Gálatas,
Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Deixa eu avançar aqui na Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23. Vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o quê? É amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, domínio próprio. Perceba? Esses são os frutos do Espírito. Então, quando Deus transforma a nossa vida, né, o Espírito Santo então preenche nossa vida, os frutos que esse Espírito dá na nossa vida é isso tudo. Só coisa boa, né? Bondade, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio. É óbvio que isso vai continuar depois do retorno de Jesus. Até sim, confirmando, na verdade, só vai ter coisas boas, não vão ter mais coisas ruins, não vão ter mais frutos ruins, terão somente esses frutos do Espírito, né? Paz, mansidão, benignidade, só terá isso, frutos do Espírito. Então, quando Jesus voltar, continua tendo fruto do Espírito, é evidente, para sempre, vai continuar existindo os frutos do Espírito na nossa vida. Agora, quando a gente fala dos dons do Espírito, a gente pode ir aqui para Romanos, né? A gente pode pensar em Atos também, né? Mas vamos aqui para Romanos, para a gente ver em Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. Né? Porque em Atos, quando a gente vai lá no início de Atos, quando os apóstolos ali, né? O povo de Deus, estava reunido em oração logo depois da ascensão de Cristo, eles estão orando ali, aguardando a promessa se cumprir nas suas vidas, que era a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre eles, dons são manifestados, né? O dom da língua, por exemplo, que era o dom de falar na língua que as outras pessoas entendiam. E qual era o objetivo desses dons? Propagar a mensagem, propagar o evangelho, tanto que a igreja cresceu de forma exponencial nesse primeiro momento por conta dos frutos dos dons do Espírito. Então, os dons do Espírito têm essa função específica de propagar o evangelho. Aqui em Romanos capítulo 12, verso 4 a 8, Romanos 12, 4 a 8, traz mais um pouquinho sobre essa ideia dos dons do Espírito. Capítulo 12, 4 a 8. Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina e esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então veja que são os dons do Espírito Santo, que terá a função justamente de propagar o evangelho, propagar a mensagem. Então Paulo fala da unidade da igreja, cada um exercendo a sua função diferente, sua habilidade diferente, o seu dom diferente, para que o corpo de Cristo possa se manter saudável, cumprindo a sua missão de propagar o evangelho. Então os dons, eles têm essa função, propagar o evangelho. Quando Jesus voltar, precisa de evangelho sendo pregado? Não, é evidente que não. Então os dons do Espírito não mais serão necessários, mas os frutos são eternos: bondade, paz, mansidão, benignidade, amor, domínio próprio, tudo aquilo que a gente viu lá em Gálatas capítulo 5. E isso é importante, então, para entendermos, né, justamente que Deus, ele chama o indivíduo para a missão e capacita esse indivíduo, assim como ele fez lá em Êxodo, com esses indivíduos que foram chamados, então, ali para a construção do tabernáculo, né? Então, eles foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito, então, deu habilidade, deu inteligência, né? Talvez tenha potencializado algumas habilidades que eles já tinham, né? Potencializado ali como dons do Espírito Santo. Lembrando que, no final, a função era que as outras nações conhecessem também a Deus. Esse é o objetivo, então, dos dons do Espírito, né? E aqui já fica um apelo para que você, então, aceite, né, o chamado, porque Deus chama, mas Ele vai capacitar, não tenha dúvida disso, né? Aceite o chamado, seja lá qual for. Ele vai capacitar para que você possa, então, executar essa função na qual Deus está te chamando aí para
para executar dentro dessa obra, né, de pregação do Evangelho. Às vezes tem dons que a gente acha que são menos importantes que outros, né? Às vezes alguns dons a gente acha que é mais importante, o pastor que fala lá na frente é mais importante, o que ele está ali sendo visto, mas às vezes nos bastidores ali tem dons também que são extremamente importantes, né? E extremamente necessários para que o corpo de Cristo possa andar saudavelmente, né? Todos na mesma direção, todos os membros do corpo na mesma direção, né? Então aceite o dom aí, aceite o chamado, porque Deus ele vai capacitar, ele vai te encher com o Espírito Santo, com o dom do Espírito, para que você possa executar da melhor forma possível. Bem, dando continuidade aqui, no capítulo 36, 37, 38, 39, nós temos aqui detalhes do santuário que está sendo construído naquele momento. Tá? Então, os utensílios, o santuário, as vestes do sacerdote, lá no capítulo 39. Então, você tem de forma detalhada todos esses elementos do santuário. É importante você estudar depois com calma, né? A ideia a gente não é aprofundar aqui detalhadamente isso, mas a gente vai perceber, estudando esses elementos, né, como que Deus está presente ali, né, em cada um desses elementos, né, que representam, de certa forma, Jesus Cristo. A maioria desses elementos, né, ou todos esses elementos apontavam para Cristo. Lembre que o santuário ele era uma forma didática do povo compreender o que Jesus viria fazer lá na frente, né? Então, nós hoje já temos o acontecimento, né? Jesus já veio, já morreu, a gente já sabe disso, mas o povo naquele momento não sabia exatamente como iria acontecer. Então, de forma didática, eles tinham ali no santuário diversos elementos, cerimônias, justamente a compreensão do que Cristo viria fazer aqui nessa terra, que iria morrer por eles também, né? E, além disso, como nós falamos, um lugar onde você tinha ali a presença de Deus, ali onde o povo poderia então, buscar a Deus, buscar essa comunhão, buscar esse conhecimento cada vez mais aprofundado de Deus, mais uma vez repetindo, tendo como objetivo conhecer Deus e refletir Deus para as nações vizinhas. Aqui eu vou sempre repetindo algumas ideias para a gente fixar na nossa mente. O objetivo final sempre é refletir Deus para os outros, não é só a gente reter bênçãos, reter conhecimento de Deus. Eu não vou até Deus conhecê-lo melhor só para eu ter esse conhecimento para mim mesmo. Sim, é importante na minha comunhão com Deus conhecê-lo, é importante na minha vida individual, né? Vai fazer diferença. Porém, o objetivo final é refletir Deus para as outras pessoas, é fazer com que outras pessoas também conheçam esse Deus. Esse é o objetivo final, é nós mostrarmos Deus para outras pessoas. Precisamos ter isso em mente, isso é muito importante. Bem, no capítulo 40, então, o último capítulo do livro de Êxodo, nós temos justamente o momento ali da dedicação do tabernáculo. Moisés, então, ele armou o tabernáculo, consagrou todo o tabernáculo, inclusive todos os lugares, todos os utensílios, inclusive o lugar santíssimo. Moisés ali, ele também entrou, naquele momento especificamente, ele entrou para consagrar o lugar santíssimo também. Depois daquilo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no dia da expiação, mas naquele momento Moisés entrou também no santíssimo ali para consagrar o santuário, também no lugar santíssimo, consagrando também Arão, os seus filhos ali ao sacerdócio. Enfim, nós temos todo esse momento de consagração. E no capítulo 40, no verso 33, de forma muito interessante, capítulo 40, verso 33, diz assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. E é interessante esse ponto, porque a lição nos ajuda a entender essa ideia, que essa fala, né, de acabar uma obra, ela só é citada na Bíblia nesse momento, no término da obra do tabernáculo, só é citada lá atrás, lá em Gênesis. Vamos voltar aqui, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis 2, verso 1 a 3, diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera.
Então, essa ideia de acabar uma obra, nós temos na criação, nós temos aqui em Êxodo, no término ali da obra do santuário, e nós temos lá em 1 Reis, capítulo 7, 51, 1 Reis, capítulo 7, verso 51, quando Salomão finaliza a obra do templo. Diz assim: assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, a prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs então entre os tesouros da casa do Senhor. E essa conexão que a gente consegue perceber então da criação com o santuário, com o tabernáculo, né? Uma conexão onde a gente percebe que justamente evidencia a presença de Deus em nossa vida. E como nós falamos, o quarto mandamento, ele remete à criação, justamente à criação. Então veja a conexão entre esses elementos, né? O santuário, o mandamento, a criação, né? A construção lá do templo de Salomão. Existe uma conexão clara entre esses elementos, né? E precisamos entendê-lo para poder compreender claramente que justamente a ideia é a presença de Deus no nosso meio. E quando a gente fala da presença de Deus no nosso meio, a gente precisa ir lá em João 1,14, já finalizando a lição de hoje. João 1,14, teve bastante texto hoje, né? Que a gente viu bastante texto aqui hoje. João 1,14, mas já finalizando, é um texto bem conhecido. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, de forma semelhante ao que Deus fez lá no Antigo Testamento, aqui Jesus, né, habita entre nós, é o Deus encarnado habitando entre nós. E aqui, quando a gente vai lá para Mateus capítulo 1, 23, Mateus 1, 23, complementa um pouco essa ideia, né, do Cristo, né, o Deus encarnado habitando entre nós. Capítulo 1, 23 de Mateus diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. No final, Deus ele quer habitar entre nós. Veja, lá no santuário, no contexto da criação, do templo, aqui Deus se fazendo o homem para habitar entre nós. A ideia é essa. Deus quer habitar entre nós. A questão é, nós queremos Deus habitando perto de nós? Nós queremos Deus habitando no meio de nós? Porque no final, o que Deus quer lá na frente, quando Jesus retornar, é Ele estar conosco eternamente. Quando a gente vai para Apocalipse, capítulo 21, e é o último texto de hoje, capítulo 21 de Apocalipse, verso 1 a 3, um texto muito bonito, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o desejo de Deus, habitar conosco eternamente. Nós, né, possamos ser o seu povo eternamente, com Ele habitando conosco. E isso já está à nossa disposição, né? Ter essa oportunidade de habitar eternamente com Deus, viver eternamente, tendo Deus habitando no nosso meio, conhecendo a cada dia mais, conhecendo eternamente mais, ou seja, vamos eternamente buscar conhecer mais, e nunca conheceremos completamente, mas sempre conheceremos melhor, sempre compreenderemos melhor. A questão é, você aceita, né, habitar com Deus eternamente? Você aceita a salvação eterna que Deus nos oferece? Porque para isso precisamos aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. Lembre que o salário do pecado é a morte. Mas nós podemos viver eternamente se aceitarmos
a morte de Cristo substituindo a nossa morte pelo nosso pecado, porque Jesus tomou sobre si todo o pecado. Mas nós precisamos aceitar a sua morte como substituto da nossa morte, para que possamos então alcançar a vida eterna e ter Deus habitando conosco eternamente, o conhecendo eternamente. Mas isso nós devemos começar aqui, enquanto estamos aqui, vivos nessa terra. Buscar Deus em nossa vida. Buscar conhecê-lo mais, buscar um relacionamento íntimo com Ele, buscar compreendê-lo cada dia mais para poder refletir Deus para as outras pessoas. Precisamos começar isso aqui, hoje, enquanto estamos aqui, e nos preparando então para termos Deus habitando no nosso meio eternamente, quando formos então levados para o céu. O meu desejo ao finalizar então essa lição de Êxodo é que você possa buscar cada dia mais um relacionamento íntimo com Deus, diariamente. No sábado, um dia especial, um santuário no tempo, um memorial no tempo, é um dia especial onde nós podemos compreender ainda mais esse Deus, um dia que aponta para o Criador, um dia que aponta para o Salvador. Mas precisamos compreender que é necessário um relacionamento íntimo diário com Deus, um relacionamento diário com Deus. A lição ela bateu nessa tecla nas últimas lições, nas últimas semanas. Relacionamento com Deus, relacionamento íntimo. Isso é um preparo para então nos relacionarmos com Deus em nosso meio eternamente, quando formos para o céu. Que Deus te abençoe. Foi um grande prazer estar aqui com você durante esse trimestre e que você possa então refletir sobre todos esses temas que aqui foram discutidos e possa buscar cada dia mais se relacionar com esse Deus maravilhoso, assim como Moisés fez. Se relacione intimamente com Deus e com certeza sua vida será transformada em nome de Jesus. Bem, eu te aguardo então na próxima semana para iniciarmos então aí o livro de Josué. Que Deus te abençoe, mais uma vez foi um grande prazer e até a semana que vem. Tchau, tchau.